Emocionante revelação. Quando o juiz me viu, o oculto foi descoberto e a verdade transformou tudo. Era um domingo como outro qualquer no pequeno bairro da periferia de São Paulo. O sol brilhava e o ar estava preenchido com o aroma doce das frutas frescas enquanto Carlos arrumava sua barraca na feira, ao lado de seu pai. Desde pequeno, ele aprendeu a valorizar cada maçã, cada banana, sabendo que aqueles pequenos esforços eram a base do sustento da família. Mas hoje, seu coração pulsava diferente. Algo no ar anunciava uma tempestade. A rotina foi interrompida quando Carlos recebeu a notícia que mudaria tudo. Um juiz estava reabrindo o caso de corrupção envolvendo seu pai. A verdade, escondida por tanto tempo, estava prestes a ser exposta. Carlos só conseguia pensar no momento em que, ao lado do pai, viu as injustiças que eles sofreram. Enquanto caminhava para o tribunal, o peso da responsabilidade o esmagava. Lembranças de dias de sol e de alegria na barraca de frutas o perseguiram, misturadas a ecos de olhares desconfiados. E se não acreditarem em nós? Ele se perguntou, sentindo o estômago revirar. Mas não podia se acanhar. Não se tratava apenas de justiça para o pai, mas por ele mesmo, pela dignidade da família. Dentro do tribunal, uma energia densa pairava no ar. As paredes brancas e frias pareciam engolir a esperança. Carlos foi recebido por uma multidão de olhares curiosos e sussurros julgadores. O juiz, um homem austero, olhava para os documentos em sua frente como se fossem uma sentença de morte. Mas Carlos tinha algo que o preocupava muito mais: a história não contada de sua vida, o que realmente havia acontecido. Naquele momento a determinação ardia como fogo em seu peito. Ele estava ali para lutar, não apenas por seu pai, mas por todas as pessoas que se sentiram impotentes diante da corrupção. Quando sua vez chegou, a sala se silenciou. Ele engoliu em seco, sentindo cada par de olhos sobre ele, um peso insuportável. Mas a imagem do pai, suando ao sol, lutando para oferecer um futuro melhor, o encorajou. Isso não é só sobre meu pai, pensou. É sobre nós. Sua voz começou a soar firme. Com cada palavra ele expunha como a corrupção havia destruído a vida de sua família e como uma traição cruel havia manchado a reputação deles. Logo os murmúrios de incredulidade começaram a surgir de quem o escutava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada frase, a verdade começava a se desenrolar. Ele via o juiz mudando sua postura, os lábios se comprimindo à medida que absorvia as revelações. Ao terminar, Carlos não só destruiu o silêncio opressor do tribunal, mas também abriu uma janela de esperança para sua comunidade. Ele percebeu que aquela luta era maior do que imaginava. Agora todos sentiam que estavam ouvindo um clamor por dignidade e justiça. Mas o que isso significava para o futuro de sua família? Estaria a verdade poderosa o suficiente para derrotar o preconceito que ainda o cercava? O tribunal ficou em suspenso, e a pergunta silenciosa pairava no ar. Seremos verdadeiramente ouvidos e reconhecidos por quem realmente somos? O coração de Carlos acelerava. A batalha estava apenas começando. A tensão pairava no ar enquanto o juiz, ainda imerso em pensamentos, levantava o olhar para Carlos. A sala estava repleta de pessoas que estavam a par da história, e o murmúrio crescente tornava tudo ainda mais real. Cada sussurro, cada olhar estava carregado de expectativa. O que aconteceria agora? A dúvida invadia o coração de Carlos, mas a esperança também crescia, como uma flor brotando em meio ao asfalto. Vou ouvir a defesa do Sr. Ribeiro, disse o juiz, com uma voz que parecia ressoar como um trovão. Carlos sentiu seu pulso acelerar. Era um momento decisivo. Ele sabia que não poderia se deixar intimidar. A verdade que vinha lutando para contar agora tinha uma chance de ser ouvida. Do outro lado da sala, a advogada do outro lado, uma mulher elegante e fria, se levantou. Excelência, o caso de corrupção é repleto de evidências. A acusação provou que o Sr. Ribeiro estava em conluio com um grupo que desviou recursos públicos, afirmou, com uma segurança que causou frieza em muitos presentes. Os olhares se voltaram para Carlos. Ele sentiu as mãos suarem, mas respirou fundo. Era o momento de mostrar que a verdade sempre prevalece. Com licença, Excelência, Carlos interrompeu, sentindo a adrenalina pulsar. Eu gostaria de falar.
O juiz fez uma pausa meio surpreso, mas acenou para que prosseguisse. O jovem, embora nervoso, sentia uma força indescritível dentro de si. Ele estava ali por mais do que por seu pai. Estava lutando por cada um deles. Ele começou a desafiar o que havia sido dito. Meu pai, sim, estava na posição de responsabilidade. Mas ele sempre trabalhou duro para sustentar nossa família. Ele nunca se deixou corromper. A voz de Carlos tremia, mas ele assistia à comoção crescendo entre as pessoas da sala. Alguns olhos se umedeceram. Ele viu olhares de empatia de pessoas que conheciam muito bem a luta deles. À medida que continuava, as lembranças de suas vivências na feira preenchiam sua mente. As risadas, os sorrisos, os abraços calorosos dos vizinhos que se apoiavam mutuamente. Aquela não era apenas a história de um pai, mas de uma comunidade. Carlos falava agora não só por ele e seu pai, mas por todos os que sofriam em silêncio, envergonhados por uma acusação injusta. Sei que muitos estão aqui na sala porque também já foram vítimas de injustiça. Estamos todos juntos nessa luta. Sua voz ressoava firme agora. Ele podia sentir um incêndio de esperança tomando conta do tribunal. O juiz o observava, ainda cabeça baixa, mas parecia absorver cada palavra com mais intensidade. Mas então, como um golpe no estômago, um homem surgiu e pediu a palavra. Era um velho rival de Carlos, alguém que sempre esteve na torcida pelo fracasso da família. Isso é uma farsa. Ele está tentando ludibriar a todos nós. O tom dele era cheio de desprezo, e sua afirmação lançou um golpe direto ao coração de Carlos, fazendo com que ele hesitasse. A multidão se agitou. Ele sentiu o peso do mundo se acumulando de novo sobre seus ombros. O que eu faço agora? Pensou, aterrorizado. Uma parte dele queria desistir, mas outra parte se negava a se calar. Como poderia esquecer tudo o que tinham passado? Carlos respirou fundo e se lembrou do pai ao seu lado, das laranjas, das bananas, do suor na testa. Seja o que for, não é só minha história, é de todos. Agora ele precisava de um momento de clareza, e de um jeito novo, buscar a força que vinha da vulnerabilidade. O tribunal precisava ouvir a verdadeira voz da comunidade, não apenas a sua. Ele tinha que encontrar um jeito de conectar tudo isso e mudar o rumo. O juiz então levantou a mão, pedindo silêncio novamente. Carlos sentiu que o momento estava se aproximando, mas que tipo de verdade seria revelada? Vocês todos estão prontos para abraçar a verdade? O que esperava por ele e sua família estava se aproximando, mas as perguntas ecoavam. Será que a justiça finalmente prevalecerá? O juiz se inclinou para a frente, como se estivesse sintonizando com o universo de Carlos. Era um momento carregado, uma fração de segundo que parecia se arrastar. A sala estava em silêncio absoluto. O olhar do juiz encontrou o de Carlos e naquele instante, o jovem sentiu algo inexplicável. Era como se todo o peso do mundo se tornasse leve e tudo o que importasse fossem suas palavras. Ele se lembrou de sua mãe, das noites em claro, das dificuldades que enfrentaram juntos. Excelência, todos aqui conhecem meu pai. Carlos começou, a voz agora mais robusta. Ele não é o homem que a acusação tenta pintar. Ele é um trabalhador. Ele é meu herói. Olhares se seguiram, alguns com lágrimas de esperança e outros de dúvida, mas a determinação crescia. Meu pai nunca desviou um centavo. Ele sempre lutou por nós e por tantos outros que convivem com a injustiça diariamente. Ele não é o vilão da nossa história. Cada palavra saía com um peso renovado, como se ele estivesse desnudando a alma da cidade, revelando a simplicidade e a grandeza do que era correto. Do outro lado da sala, a advogada da acusação pareceu se agitar, incomodada. Era como se ela percebesse o poder das emoções de Carlos, uma força que era difícil de ignorar. Mas ela se recompôs e lançou um olhar desdenhoso. Se você estava tão próximo dele, por que não sabia o que ele realmente fazia? Sua voz cortava como uma lâmina. Carlos respirou fundo ao se sentir acuado, a pressão subia em seu peito. Mas então ele lembrou da comunidade que sempre o cercou. Lembrou-se de cada rosto que ele encontrou nas feiras, das histórias contadas ao redor da mesa, da força que nascia quando unidos. Porque eu sempre o vi entregar o que tinha, sempre vi meu pai ser a voz de quem não tinha. Ele nunca foi só um vendedor de frutas, ele foi um gerador de esperança. À medida que as palavras saíam de sua boca, Carlos percebeu que a dinâmica do tribunal estava mudando. Jonás, o rival, havia perdido parte da confiança que outrora exibia. Ele agora se apoiava na cadeira, em choque, enquanto os murmúrios na sala aumentavam. O povo começou a se levantar lentamente, como se quisessem de fato se juntar a Carlos na luta. O juiz, ao perceber isso, pediu ordem, mas o calor da emoção era palpável. Vocês realmente estão prontos para escutá-lo?
Carlos se virou para a plateia, e nesse momento, um jovem da audiência se levantou e gritou: "Estamos com você, Carlos!" E como uma onda, mais vozes começaram a se juntar, cada uma reforçando a coragem do outro. Aquela frase ecoou no ambiente, trazendo uma força renovada. Depois de um momento, o juiz, agora visivelmente tocado, chamou a advogada. "Gostaria de ouvir mais sobre essas alegações. Você tem algo em que basear sua acusação além de especulações?" A autoridade na voz do juiz fez com que as pessoas prendessem a respiração. Carlos sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de esperança invadindo seu coração. O olhar da advogada escaneou a sala, percebendo que a narrativa estava mudando rapidamente. Ela hesitava, a confiança desmoronando. Mas Carlos sabia que a questão final estava se aproximando. O juiz então se voltou novamente para ele. "Carlos, se você tem algo mais a apresentar, agora é a hora." A adrenalina tomava conta de Carlos. O que ele poderia dizer? Como poderia consolidar todo aquele impulso, toda aquela força nas próximas palavras? Ele sabia que aquele momento era crucial. A glória da verdade estava ao alcance, mas as falhas e sujeiras do passado também estavam prontos para emergir. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. "Está nas nossas mãos. O que mais podemos revelar?" Uma pergunta que poderia mudar tudo. O juiz aguardava, e Carlos precisaria ser ainda mais corajoso, pois o difícil estava prestes a começar. Carlos respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que ainda lhe restava. Ele queria gritar, correr pela sala, mas ficou parado, imóvel, como uma rocha firme em meio à tempestade. O burburinho da audiência parecia crescer e diminuir em ondas, enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. "Excelência", começou, mas as palavras não saíam com clareza. "Precisamos falar sobre as verdadeiras razões pelas quais meu pai está aqui." Ele sentia o olhar do juiz pesado sobre seus ombros, como se o homem estivesse pesando suas palavras. "Desde que eu era pequeno, meu pai sempre falou sobre justiça. Não a justiça feita pelas leis, mas a justiça da vida, a justiça que vem da solidariedade e do amor. Ele sempre acreditou que uma pequena ação podia mudar a vida de alguém. E isso, excelência, isso é o que a acusação não entende." Carlos podia ver algumas pessoas na plateia assentindo, suas expressões mudando de dúvida para esperança. Ele continuou, trazendo à tona as memórias que moldaram seu pai. Ele ajudou vizinhos a venderem seus produtos, organizou as feiras para que todos pudessem ter um lugar para oferecer o que produziam. Ele era um líder natural. Nesse momento, uma mulher na plateia, a Dona Maria, levantou a mão e começou a falar. "Ele ajudou a minha família quando perdemos tudo na enchente. Meu Deus, ele foi um verdadeiro pai para todos nós." A sala se iluminou com murmures e sussurros de aprovação. E como um eco, outros começaram a compartilhar suas histórias também. Um homem alto recordou das frutas que seu pai sempre trocou por pequenas mensagens de incentivo. Uma menina tímida falou sobre como ele sempre comprava um pão a mais para distribuir. Carlos sentiu um frio na barriga, mas também uma torrente de energia. Ele estava começando a entender. A força de seu pai não se resumia apenas a números em uma ficha. Era maior, era uma rede de amor, uma teia de solidariedade que envolvia todos ali. Mas a advogada não estava disposta a ceder. "E se tudo isso não passar de uma fachada? O que você realmente sabe sobre as transações do seu pai?" A suspeita na voz dela denunciava uma tentativa clara de descreditá-lo. Carlos se afastou um pouco do tribunal, a intensidade da cena aumentando. Ele sacudiu a cabeça, desafiando os olhos da advogada. "A acusação não é sobre o que ele fez, mas sobre quem ele é. É sobre quem nós somos como comunidade. E eu não estou aqui apenas para defender meu pai, mas para defender todos que acreditam que a justiça deve ser construída com amor e não com mentiras." O fervor em sua voz ecoava nas paredes, e ele viu lágrimas nos olhos de alguns na plateia. De repente, o juiz pediu silêncio com um gesto firme. A sala ficou tensa. "Carlos, você sabe o que realmente está em jogo aqui, não sabe? A vida do seu pai, a reputação, a esperança de muitos." A voz do juiz tinha um peso, e Carlos sentiu o próprio coração acelerar, como se um aviso ecoasse pela sala. "Sim, excelência. Eu sei. Mas não é só isso. Cada um de nós merece uma chance. Se meu pai cai, toda a nossa comunidade adoece. E se nós deixarmos isso acontecer, seremos cúmplices em nossa própria condenação. Nós precisamos nos unir, lutar contra a injustiça que vise transformar a verdadeira bondade em vilania." A sala estava em chamas de emoção. Os murmúrios se intensificavam, e as expressões de coragem estavam visíveis. O juiz, por sua vez, parecia lutar contra seus próprios sentimentos, colocando a mão no queixo, refletindo sobre as ações dele como a linha de frente da verdade e justiça.
Carlos, o juiz falou, sua voz pouco mais suave. Se há algo mais que você possa revelar, que possa ajudar a construir essa verdade, agora é a hora. E naquele momento, uma sombra passou pela mente de Carlos. Ele se lembrou de um fato que poderia abalá-lo ainda mais. Algo que tocava em feridas profundas, mas que necessitava ser revelado. Eu sei algo que pode mudar tudo, Excelência. É sobre o meu pai e um inimigo oculto. A sala silenciou, e a tensão tornou-se palpável. Novamente, o que Carlos estava prestes a revelar poderia mudar o destino de todos ali, e ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Carlos sentiu o ar ficar pesado à sua volta. O murmúrio da plateia se extinguiu como uma vela sem combustível. Ele respirou fundo, ciente de que as palavras que estavam prestes a sair de sua boca poderiam não apenas mudar o rumo do julgamento, mas também sua própria vida e a da comunidade que tanto amava. Excelência, a voz dele tremia, mas ele se forçou a falar. Meu pai nunca fez nada de errado, pelo menos, não de maneira consciente. As palavras pareciam sair de sua boca como se lutassem contra uma corrente. Eu descobri que ele tinha um sócio, alguém em quem ele confiava completamente, mas que tinha intenções obscuras. A sala estava em um silêncio absoluto. Carlos notou o olhar intenso do juiz, que parecia se inclinar para a frente na cadeira, ansioso por mais esclarecimentos. Ele fechou os olhos por um momento, invocando toda a coragem que tinha. Esse sócio, Excelência, sempre esteve nos bastidores, manipulando situações para se favorecer. Meu pai, ele pensava estar ajudando a todos, mas estava sendo usado. Um rumor começou a circular na plateia, as pessoas trocavam olhares de incredulidade. Carlos continuou, seu coração batendo descompassadamente. Recentemente meu pai recebeu pressão para fazer mais transações, algo que não fazia parte dos princípios dele. Esse sócio estava com ideias mirabolantes, como se quisesse arriscar tudo, mas, quando meu pai hesitou, ele passou a agir por conta própria, colocando o nome dele em riscos. Ele viu Dona Maria e o homem alto com lágrimas nos olhos, e isso o motivou ainda mais. Ele não só confiou nesse homem, mas também o considerou um amigo. E foi essa confiança que o levou a ser envolvido em algo que ele nunca quis. Ao invés de ver como uma fraude, meu pai via uma oportunidade de transformação. A advogada rebatia, mas seus argumentos pareciam murchar diante da emoção que emergia na sala. Você pode provar isso, Carlos? Precisamos de mais do que apenas palavras. Provas. Carlos olhou para a multidão e viu um grupo de jovens com cartazes nas mãos, levantando-os, gritando pela verdade. Sua esperança cresceu. Eu tenho as mensagens trocadas entre eles. Eu só não sabia que precisava desenterrar isso. A sua luta, a nossa comunidade, isso me deu força para agir. Um aplauso surdo começou na plateia e logo se espalhou como uma onda. Carlos sabia que não podia atrasar mais. Ele olhou para o juiz. Excelência, eu me comprometo a trazer tudo o que eu encontrar. Espero que a verdade se revele e possamos, juntos, restaurar a honra desse homem que é muito mais que meu pai. Ele é o coração desta comunidade. O juiz olhou para Carlos com uma mistura de respeito e preocupação, seu rosto amadurecendo em um semblante de determinação. Carlos, esse caminho pode ser difícil, mas você precisa se preparar para o que pode vir a seguir. Revelar essa verdade pode trazer à tona mais do que você espera. Aquelas palavras soaram como um aviso e, ao mesmo tempo, uma convocação para um novo nível de luta. Carlos assentiu, sentindo a adrenalina misturada ao medo. Olhou mais uma vez para a plateia. As esperanças estavam renovadas, mas também havia uma nova tensão no ar. Excelência, eu estou pronto para enfrentar o que vier. Essa batalha não é só minha, é nossa. A energia na sala era eletrizante, e cada olhar se fixava em Carlos, como se todos soubessem que esse era apenas o começo. Ele se sentia fortalecido, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Como descobrir a verdade sem se perder no meio da tempestade que estava prestes a se formar? Carlos saiu do tribunal com o coração pulsando descompassado. A atmosfera estava carregada, como se todo o peso da verdade estivesse pronto para desabar sobre seus ombros. Ele sabia que tinha dado o primeiro passo em uma jornada perigosa, mas sentia uma determinação ardente dentro dele. Aquela comunidade que tanto amava contava com ele, e ele não poderia falhar. No caminho de volta para casa, cada passo parecia ecoar as promessas que havia feito. Ele já não era apenas Carlos, o filho do homem acusado. Ele era Carlos, o defensor da verdade. Ao olhar para os rostos conhecidos, viu a esperança refletida nos olhos das pessoas. Dona Maria já o aguardava na esquina, seu olhar carregado de gratidão e curiosidade. Carlos, o que você vai fazer agora? Ela perguntou com a voz suave mas trêmula de emoção.
Eu vou começar a procurar as provas, respondeu, decidido. Preciso encontrar todas as mensagens e documentos que mostrem que meu pai nunca teve intenção de errar. Dona Maria assentiu, o orgulho visível em suas lágrimas. Estamos com você. A verdade sempre encontra seu caminho. Carlos sorriu, mas por dentro, uma nuvem de incerteza pairava. Como iria garimpar informações que pareciam tão bem escondidas? Logo sua mente começou a tecer possibilidades. Seu pai tinha um velho amigo, Ricardo, que trabalhava na firma de contabilidade. Ele poderia ajudar. Um plano começava a se formar. Naquela noite, ao deitar-se, a ansiedade tomou conta de seu sonho. Os rostos da comunidade flutuavam diante dele. Os sussurros da verdade começavam a se misturar com ecos de advertências. Carlos se sentia dividido entre a necessidade de desvendar os segredos obscuros e o temor das consequências. Na manhã seguinte, ele decidiu que não poderia adiar. Vestiu-se rapidamente e saiu apressado. O caminho até a firma de Ricardo era familiar, mas a sensação na barriga era nova. O que ele encontraria lá? Com sorte, descobrindo documentos que provassem a inocência de seu pai. Com medo, um labirinto de mentiras que poderia atravancar sua busca. Ao chegar, encontrou Ricardo organizando alguns papéis na mesa. O amigo olhou para Carlos e sorriu. Meu velho, quanto tempo! O que traz você aqui? Precisamos conversar. É sobre meu pai. Carlos começou, a tensão percorrendo sua voz. Os dois se afastaram para um canto mais tranquilo, longe de olhares curiosos. Carlos narrou o que havia descoberto na audiência. As palavras estavam saindo com tanta intensidade que nem percebeu a preocupação no rosto de Ricardo. O que você quer dizer? Ricardo parecia hesitante. Isso é sério, Carlos. Se você se envolver demais, pode encontrar problemas. Eu sei, mas a verdade precisa ser revelada. Meu pai não era um homem ruim, e eu preciso provar isso. Ricardo olhou para a janela, os pensamentos claramente pesando em sua mente. Então, com uma voz mais baixa, ele disse: se existe algo em que eu posso ajudar, vou fazê-lo, mas você deve ter cautela. Existem pessoas que não vão gostar disso, e que estão dispostas a tudo para proteger os próprios interesses. Aquelas palavras soaram como um alerta. Carlos sentiu um arrepio subir pela coluna. O que estava prestes a descobrir poderia colocá-lo em perigo. Mas ele não poderia se recuar agora. Estou disposto a correr o risco, respondeu, determinado. Vamos então. Deixe-me ver o que consigo encontrar nos arquivos do meu computador. E assim, os dois se dirigiram para o escritório. Mas enquanto Carlos esperava que Ricardo se concentrasse em reunir as informações, sua mente ficou vagando. E se o sócio de seu pai estivesse mais próximo do que ele imaginava? Uma sombra de dúvida se instalou em seu coração. Ele sabia que poderia haver segredos muito mais profundos por trás de tudo isso. O tempo passava e o clima tenso se intensificava enquanto Carlos se preparava para o que poderia vir a seguir. E em meio a tudo isso, a pergunta persistente permanecia na sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade e salvar sua família? Ricardo finalmente se virou para Carlos com um olhar sério. Encontrei algumas coisas, mas preciso que você esteja pronto para isso. Não é fácil ouvir o que está nas entrelinhas. Carlos assentiu, o coração batendo como um tambor. Ele sabia que a verdade poderia ser um alicerce frágil, mas ainda assim ele precisava saber. Ricardo clicou na tela e apresentou documentos, e cada página parecia carregar um peso imenso. Esses são relatórios financeiros da firma. Tem algumas movimentações estranhas aqui, coisas que não batem. Seu pai é mencionado, mas na verdade, os vultos que estão por trás disso podem ser bem mais complicados. Carlos leu rapidamente, e a angústia aumentava dentro dele. Um nome repetido em diversas transações o surpreendeu, um tal de Gustavo Mendes, um sócio que seu pai nunca havia mencionado. O sangue começou a ferver em suas veias. Quem é esse cara? Ele é amigo do meu pai? Pelo que parece, não exatamente, Ricardo respondeu hesitantemente. O que você está vendo aqui sugere que pode haver alguma conotação escusa. Isso não é boa notícia, Carlos. Naquele momento, tudo se encaixou de uma maneira perturbadora. A voz encorajadora de Dona Maria ecoava em sua mente. A verdade sempre encontra seu caminho. Mas e se essa verdade estivesse camuflada em um emaranhado de traições e segredos? Eu preciso falar com meu pai, Carlos disse drasticamente, levantando-se. Ele deve saber sobre isso. Ricardo firmou a expressão. Acho que você precisa ser cuidadoso. Essas pessoas, elas não hesitarão em fazer o que for preciso para proteger seus interesses. As palavras de perigo dançavam no ar entre eles, mas Carlos estava determinado. Ele pegou as impressões que Ricardo havia feito e as guardou na mochila. Vou descobrir quem é Gustavo. Vou confrontá-lo com isso.
Antes que Ricardo pudesse dissuadi-lo, Carlos estava na porta. A adrenalina pulsava em seu corpo, fazendo cada passo parecer um ato de coragem e desespero. Ele precisava agir rapidamente. Ao sair, a cidade parecia ter mudado. Os rostos conhecidos agora eram estranhas máscaras que escondiam os segredos da sua comunidade. Enquanto caminhava, ele não pôde deixar de pensar nas ramificações. Se descobrisse que seu pai estava envolvido em algo maior do que pensava, isso poderia arruinar a família deles para sempre. E mesmo assim, a necessidade de saber queimava dentro dele. Seguir o rastro de Gustavo não seria fácil. Ele precisava de informações, e decidiu visitar a firma onde seu pai trabalhava antes. Coração acelerado, ele se lembrou de como seu pai costumava falar do lugar como um abrigo, como um lar. Mas agora parecia um labirinto de desconfiança. Ao chegar, decidiu usar a abordagem da inocência. Seria um simples filho preocupado, e não o investigador que realmente estava se tornando. Ele adentrou o prédio. O cheiro de café e papel impresso envolvia a atmosfera. Precisava chamar a atenção de alguém que pudesse ajudar. Oi, sou Carlos, filho do Antônio, disse, forçando um sorriso. Preciso pegar algumas coisas do meu pai. Ele não pode vir hoje. A recepcionista olhou para ele com simpatia. Sinto muito ouvir isso. O senhor trabalha aqui há tanto tempo. É uma pena. Carlos percebeu que ela não diria nada mais. O medo que sentia estava claro em seu olhar, como se ela fosse uma peça a mais em um jogo perigoso. E nesse momento ele entendeu. Era mais do que salvar apenas seu pai. Era enfrentar um sistema que poderia engolir tudo que amava. Enquanto se afastava do balcão, ele viu uma sombra ao fundo. Um homem de terno, com um olhar astuto. Era Gustavo. O coração de Carlos disparou, e a determinação cresceu. Seria ele o próximo alvo desse jogo obscuro? O homem virou-se, as sobrancelhas franzidas, e apenas nesse instante, seus olhares se cruzaram. Carlos estava prestes a descobrir se o que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. O que você está escondendo? Ele se questionou silenciosamente enquanto se preparava para um confronto que poderia selar o destino de sua família. Que verdade obscura seria desenterrada? Carlos se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando ao ver Gustavo. O homem que ele associava a um mistério emaranhado, um desconhecido que agora parecia central em tudo. A frieza no olhar de Gustavo era cortante, e Carlos sentiu um peso no peito. Ele precisaria se mostrar forte, mas o pânico sussurrava em seus ouvidos. Sem saber o que fazer, Carlos pensou na melhor forma de abordar o homem. A abordagem direta parecia arriscada demais. Oi, desculpe, senhor, eu sou Carlos, filho do Antônio. Eu estava procurando por ele. Virou a conversa sem hesitar, cada palavra saindo como uma tentativa de se manter calmo diante da tempestade interna. Ah, o filho do Antônio, Gustavo respondeu, seu tom neutro, quase desinteressado. Ele não está aqui agora. Carlos percebeu um leve sorriso no rosto do homem e sentiu um arrepio. Algo não estava certo. Eu sei. Mas eu realmente preciso falar com ele sobre algumas coisas urgentes. Ele hesitou, tentando encontrar coragem. Sobre trabalho. Gustavo cruzou os braços. Trabalho? Ou você quer dizer sobre decisões que não deveria saber? Ele inclinou a cabeça levemente, a falta de credibilidade óbvia em suas palavras. Decisões? Carlos se forçou a perguntar, a inquietação em seu tom traindo a máscara de confiança que tentava colocar. O que você quer dizer com isso? Diga, Carlos, Gustavo disse, dando um passo mais perto, os olhos fixos nos dele. Você realmente está disposto a saber a verdade? Às vezes é melhor fechar os olhos e ignorar o que está acontecendo ao seu redor. A resposta o pegou de surpresa. Uma onda de raiva subiu à superfície, quase transbordando. Eu não vou ficar quieto. Eu sei que há coisas erradas acontecendo. Eu encontrei os documentos. A expressão de Gustavo mudou, como um prédio voltando à sua fundação. Documentos? Meus parabéns, garoto. A curiosidade é uma grande aliada na juventude, mas também é perigosa. Cuidado ao entrar em um labirinto que pode não ter saída. Carlos sentiu cada palavra como um golpe. Ele não estava olhando apenas para um homem, mas para uma muralha que parecia intransponível. Contudo, a força de descobrir a verdade pulsava dentro dele como um combustível vital. Eu vou descobrir o que você está escondendo. E se isso envolve meu pai, pode ter certeza de que não vou desistir. O olhar de Gustavo se opôs ao de Carlos. Você acha que é fácil? Você não faz ideia de quem você está enfrentando. A realidade é clara, Carlos. Agora você deveria voltar para casa, disse mantendo a voz controlada, mas não disfarçando a aura de ameaça que emanava dele. Carlos virou-se, determinado a não permitir que o medo o dominasse. Cada passo ecoava como um manifesto de resistência, mas a dúvida ainda o assombrava.
E quanto mais ele pensava na situação, mais o peso da responsabilidade se intensificava. Ele não apenas queria esclarecer as coisas, mas sim proteger a família que amava mais do que qualquer outra coisa. Ao sair do prédio, as ruas enfrentavam uma tempestade. O céu estava cinza e carregado, como um aviso do que estava por vir. Mas as gotas de chuva misturadas às lágrimas que Carlos sentia prestes a cair não poderiam silenciar seu coração decidido. Ele precisava de mais informações, de aliados. Uma ideia lhe ocorreu de repente. E se Ricardo pudesse ajudar de alguma maneira? Com o pensamento fixo em como contatar seu amigo novamente, Carlos se lembrou de algo essencial. Ele não estava sozinho. Ele tinha amigos e tinha um propósito. Vasco, outro conhecido da firma, talvez pudesse revelar algo mais sobre aquelas transações. Justamente quando a raiva ameaçava consumi-lo, a esperança surgia como um farol no meio da tempestade. Carlos pegou seu celular e decidiu que era hora de agir. Enquanto digitava a mensagem, ele não poderia imaginar que ao pressionar enviar, estaria enviando não só palavras, mas o início de uma cadeia interminável de revelações. A verdade estava prestes a emergir, e sabia que não havia como voltar atrás. Mas até onde ele estava disposto a ir nessa busca? E se as respostas que encontrasse fossem mais do que ele poderia suportar? Carlos decidiu que não poderia esperar por Ricardo. Cada minuto parecia se arrastar, enquanto a urgência pulsava dentro dele, como um tambor que batia insistentemente. Ele respirou fundo e ligou para Vasco, seu antigo colega de trabalho na firma. Não era fácil ligar no meio daquela tempestade, mas a realidade à sua volta não deixava opção. Vasco, é o Carlos. Eu preciso de sua ajuda e rápido. A voz do amigo do outro lado da linha soou intrigada, mas também preocupada. Carlos, o que aconteceu? Você está bem? A preocupação na voz de Vasco era palpável. Não posso explicar tudo agora. Precisamos conversar pessoalmente. É sobre o meu pai e algo que encontrei no escritório dele. Você pode vir? Após um rápido interlúdio de hesitação, Vasco concordou, prometendo se encontrar com Carlos em uma cafeteria próxima. Carlos desligou e sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. A cada gota de chuva que caía, sua determinação aumentava. Ele confiava em Vasco, mas sabia que a conversa não seria fácil. Fez o caminho até o café, a chuva tornando a cidade um lugar sombrio e reflexivo, onde cada pingo batia como um lembrete da pressão que estava sentindo ao chegar. Ele viu Vasco já esperando. O amigo, sempre preparado, trouxe uma expressão de seriedade que fez o peito de Carlos contrair. Desculpe por te chamar assim, mas é sério, Carlos começou, tentando controlar a voz que tremia. A situação com o meu pai não é o que parece. Encontrei documentos que sugerem que ele está envolvido em coisas ilegais. Vasco abriu a boca, mas Carlos rapidamente prosseguiu. E tinha Gustavo lá. Ele é um tipo de guarda que parece saber demais. Não sei em quem confiar, só sei que preciso de respostas. Calma, Carlos. Vamos por partes, Vasco disse, acalmando. Você realmente acredita que seu pai está envolvido em algo sério? O que você viu? Carlos hesitou por um momento, mas a pressão estava alta demais para se retrair. Havia transações, números que não fazem sentido, datas que não batem. Não posso ficar calado enquanto tudo isso rola. A expressão de Vasco tornou-se mais séria. Você está disposto a levar isso adiante? Podemos ir à polícia, mas isso pode transformar a vida de todo mundo ao seu redor, especialmente a do seu pai. Carlos sentiu o peso das palavras do amigo. A ideia de levar as informações à polícia o angustiava, mas o pensamento de deixar seu pai ser arrastado por algo maligno era pior. Ele respirou fundo. Eu preciso fazer isso. Então faremos isso juntos, disse Vasco com um aceno de compreensão. Vamos reunir informações e planejar. Onde você guardou os documentos? Mal podia acreditar que estava fazendo aquilo. Os dois se concentraram, discutindo as camadas da situação, cabeça fria enquanto o café fervilhava ao redor deles. Carlos começou a falar sobre as descobertas que fizera, sobre Gustavo e a sensação de que havia muito mais em cena. Isso não era apenas sobre seu pai, era sobre todo o mundo em que ele estava inserido, as conexões que eles faziam, e a corrupção que poderia desmoronar tudo. O tempo voou, e ao olharem para o relógio, Carlos percebeu que horas haviam se passado. Mas a sombra da incerteza ainda pairava entre eles. O caminho à frente era incerto, e a verdade poderia ter ramificações que eles não estavam prontos para encarar. Quando finalmente se levantaram para sair, o olhar de Vasco se endureceu. Carlos, se você está certo, isso pode ser muito maior do que pensávamos. E não podemos deixar alguém como Gustavo nos surpreender. Carlos assentiu, o coração acelerado.
Ele estava prestes a desvendar a verdade, mas que tipo de verdades estavam por vir? E quanto ele realmente estava disposto a perder para protegê-los a todos? Com o pensamento girando a 1000 por hora, Carlos segurou com firmeza a mão de Vasco. Juntos, eles tinham uma chance. Mas a cobrança da verdade que estava prestes a ser revelada era como um eco ameaçador em seu coração. Eles estavam prontos para o que vinha pela frente, ou isso seria apenas o começo de uma tempestade ainda maior? O tribunal estava agitado, e a tensão no ar era palpável. Carlos se sentia como um gladiador prestes a entrar em combate, o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele havia prometido a si mesmo que lutaria pela verdade e naquele momento, tudo parecia se unir para garantir que sua missão não falhasse. O juiz com uma expressão grave o fitava, aguardando suas próximas palavras. Inspirando profundamente, Carlos olhou para a plateia. Os rostos conhecidos lhe deram coragem e renovaram sua determinação. Ele não estava sozinho. A comunidade estava ali apoiando-o, a voz dele se misturando à sua em um clamor por justiça. Excelência, eu sei que essa batalha não é apenas minha. É de todos que se sentiram impotentes diante da corrupção e da injustiça. A energia na sala aumentava à medida que ele falava. O murmúrio de apoio crescia como ondas em um mar agitado. Carlos sentiu o calor da esperança despertando dentro dele, e isso o impulsionou a continuar. Ele desafiou Gustavo e a advogada da acusação, revelando as verdades ocultas que abalariam as estruturas de poder. Meu pai nunca esteve sozinho nessa história. Ele confiou em um sócio que se revelou um traidor. Gustavo sempre manipulou tudo nos bastidores, e não podemos deixar que sua ganância faça vítimas inocentes. Carlos falou com fervor. A multidão começava a se agitar, demonstrando apoio com aplausos e gritos de incentivo. O olhar do juiz era um misto de respeito e seriedade. Jovem Carlos, você tem certeza de que tudo isso é verdade? Isso pode mudar tudo. A voz do juiz reverberou na sala, ecoando a urgência da situação. Carlos assentiu, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Excelência, eu não traria isso à tona sem provas. Eu busquei a verdade, e ela está prestes a ser desenterrada. Ele respirou fundo, preparando-se. Naquele momento, 2 jovens da plateia levantaram cartazes e gritaram: "Estamos com você, Carlos. A verdade vencerá." Aquilo era como um combustível. Ele percebeu que as palavras ganhavam vida e força à medida que a confiança coletiva crescia. O juiz fez uma pausa, observando a reação da plateia. As vozes deles oscilavam cada vez mais, firmes e unidas. "Se você tem provas adicionais, traga-as até mim, e vamos desvendar essa história." Carlos sentiu a esperança inflar seu peito. "Eu tenho mensagens, documentos, tudo o que precisamos para mostrar que meu pai não é o vilão da história." Gustavo, por outro lado, se aproveitou da confiança dele. O tumulto aumentou, e a advogada se alterou. "Isso é boato. Precisamos de provas concretas, não de suposições baseadas em mágoas pessoais." Mas seus protestos estavam perdendo força. As emoções estavam ao seu favor. Não estava falando de suposições, e sim de experiências de vida. "Cada um aqui sabe o que meu pai realmente é. Ele é o coração desta comunidade." A cada palavra a energia na sala aumentava, tomados pela onda de união e solidariedade que crescia. Carlos olhou para o juiz e com determinação apontou: "Excelência, minha comunidade é meu apoio e vai ajudar a trazer à luz a verdade. Precisamos de justiça, de um ambiente em que a honestidade é recompensada." Ele sabia que era seu momento de cravar a última estaca na luta pelo que amava. O juiz, agora claramente tocado, olhou para a plateia e então para Carlos. "Se você tem um plano, jovem, agora é a hora de implementá-lo. A verdade não pode ser ignorada. Que comece a busca por essa justiça." Ao ouvir aquelas palavras, Carlos sentiu sua alma se iluminar. "Cornamos juntos. Vamos levar isso adiante. Vamos expor a corrupção e fazer de nosso bairro um lugar seguro para todos nós." O clamor de apoio disparou novamente, ecoando nas paredes do tribunal como uma sinfonia de resistência. Carlos deixou o tribunal com a sensação de que, independentemente do que viesse pela frente, ele não estaria sozinho. A batalha estava apenas começando, mas a força da verdade estava a seu lado. No dia seguinte, a mobilização na comunidade foi intensa. Carlos viu as pessoas se unirem, criando uma rede que buscava a transparência que tanto necessitavam. Mensagens foram encontradas, as histórias de vida de seu pai compartilhadas em cada esquina. Ele descobriu que mais pessoas haviam sido vítimas de Gustavo e juntos, construíram um forte testemunho contra a corrupção. Algumas semanas depois, o tribunal estava repleto novamente. Agora não era só Carlos que estava em frente. Uma maré de pessoas o acompanhava,
um eco de vozes clamando por dignidade. O juiz olhava para a sala com uma nova perspectiva, percebendo a força da verdade quando unida. Finalmente, a verdade foi revelada e Gustavo não pôde escapar. O julgamento foi uma virada não só para a vida de Carlos e de seu pai, mas para toda a comunidade. Aquela batalha marca o início de uma nova era de transparência e luta por justiça, onde cada voz era ouvida e respeitada. E assim, no coração de São Paulo, a pequena feira que antes era apenas um ponto de negociação de frutas se tornou um símbolo de resistência. A luta de Carlos transformou a história da sua família em um legado de verdade e esperança, mostrando a todos que, quando unidos, a justiça sempre prevalece. Se você chegou até aqui, não se esqueça de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e proporcionar mais histórias emocionantes. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a verdade pode mudar histórias. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Você precisa fazer parte dessa comunidade.